Então, queridos, já que oramos pelos amigos, né, tão longe, vamos falar do poder dessa amizade. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema que para mim tem muito valor. Quando eu estava em Roraima, não sei se quantos de vocês sabem, depois que saímos com a minha família do navio Logos Hope, e nós trabalhamos 2 anos e meio, nós tivemos um tempinho ali em Brasília, mas logo depois, um ano depois, estávamos trabalhando em Roraima, em Boa Vista, um lugar bem longe daqui, né? Bem distante, talvez uns 3.000 quilômetros em linha reta, né? Se você for de carro, balsa, rio e tantas outras coisas mais, vai dar uns 5, 6 ou mais, muito mais dias, depende da posição lá da balsa, né? Se você vai conseguir botar o seu carro em cima, ou seja, é muito longe, mas Deus nos levou até lá e trabalhamos lá de uma forma muito especial. E lá, com o tema, a igreja tinha um tema muito bonito, que era a questão dos verdadeiros adoradores. E toda igreja precisa ter verdadeiros adoradores. Mas Deus tocou no meu coração de trazer um novo tema, não desfazendo o anterior, mas agregando aquele tema de verdadeiros adoradores. E o tema novo foi ser e fazer amigos de Jesus. E esse tema, eu queria que você repetisse comigo: ser e fazer amigos de Jesus. Agora vamos falar direto juntos? Ser e fazer amigos de Jesus. Você topa ao final dessa mensagem, você abraçar esse slogan no seu coração? Ninguém topa, então. Amém. Vou perguntar de novo. Você topa ao final dessa mensagem abraçar esse slogan como uma verdade no seu coração? Amém. Ah, que bom, pastor. Vai ter gente que vai ter bons amigos. Serão bons amigos e fazerão também bons amigos para Jesus. Gente, aqui quando a gente pergunta, para ter reação, tá? Por favor. Então vamos sentir, senão começa a pular as partes aqui para não contar tudo que está na mensagem. Tá bom? Queridos, existe um texto na Bíblia que é maravilhoso. João 15:15, eu quero ler primeiro para você. Esse não vai estar no PowerPoint, mas olha o que diz a palavra de Deus. É Jesus falando para os seus discípulos, ele diz assim: já não vos chamo servos. Os discípulos eram servos de Jesus, sim ou não? Sim. Sim, com certeza. Mas ele está falando para os seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E faz sentido, porque ele andava com os discípulos. Os discípulos sabiam o que Jesus fazia. Estava todos os dias em intimidade, em amizade com ele. Então, ao invés disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Gente, um amigo próximo da gente conta os segredos todinho para a gente, né? Um amigo próximo tem um problema, está passando por dificuldade, ele compartilha aquela dificuldade com você. Você também, quando tem alguém que é amigo seu, você abre o seu coração com essa pessoa. Se você não consegue abrir o seu coração com alguém e tem chamado essa pessoa de amigo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está batendo, porque a amizade verdadeira, ela não tem barreiras, a gente tem liberdade, até para receber um puxão de orelha do amigo, né? Com amor, também dá uma exortação com amor, e não vai ter problema, porque são amigos. Isso é algo que faz total diferença. E essa história de amizade com Deus em especial começa há muito tempo atrás. Essa história de amizade com Deus vai lá no tempo do Éden. E Deus andava pelo jardim e tinha ali amizade, intimidade ali com Adão. Até o ponto que ele percebe: Adão está andando sozinho, só ele que não tem um par ali em toda aquela trajetória do Éden. Ele estava no paraíso, mas não tinha sua esposa ainda, nem sabia o que era isso ainda. Ele só via os animais, ele estava lá com o seu trabalho. E afinal de contas, você há de concordar comigo que Adão fez um excelente trabalho. Concorda comigo? O trabalho dele era o quê? Dar nome aos animais, tá lá pelos lugares. Quando você olha para uma girafa, ela parece com o quê? Uma girafa. Não é verdade? Quando você olha para um cachorro, você olha, parece com o quê? Cachorro. Então Adão foi ótimo, o trabalho dele foi perfeito. Você não olha para a girafa e fala assim: nossa, parece um elefante isso aí. Não é. Ele fez um bom trabalho, mas ele estava ainda se sentindo muito só. Faltava um relacionamento, faltava alguém que andasse junto com ele. E Deus realmente coloca ele para dormir,
como você conhece a história, né? Tira da costela, aí vem a mulher, chega para ele e ele dá a primeira, como é que fala? A primeira poesia de um homem para a mulher. Foi a coisa mais linda da face da terra. Você lembra qual foi a primeira poesia? Essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Tem alguém casado aqui que está com a esposa do lado? Sim. Sim. Diga para a sua esposa, fala assim, você é osso do meu osso, carne da minha carne. Eu acho que a esposa não achou muito bonita essa poesia, não é verdade? Não deve ter achado, não. Mas na verdade o significado é muito grande. É você é parte de mim. Quando traduz fica melhor, né? Uma só carne. Você é parte de mim. E isso foi a primeira reação de Adão. Mas a verdade é que essa necessidade não era apenas de um sexo oposto. Não era apenas de alguém para se casar. Ele precisava de companhia, ele precisava de relacionamento, alguém para conversar. Aí você pode pensar, mas ele já conversava com Deus. Sim, Deus era o Todo-Poderoso. Mas ele precisava daquele relacionamento para o qual Deus havia criado o homem. O homem não foi feito para viver sozinho. Não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme Náufrago. Quem já assistiu o Náufrago? Olha, pouca gente. Vale a pena, tá? Se você não viu ainda, não sei aonde está, se é Netflix ou outro, mas procura lá. Tem um momento da história do Náufrago que ele está há tanto tempo naquela ilha, tanto tempo, o Tom Hanks, né, na função dele lá, ele está tanto tempo naquela ilha que ele pega uma bola com o nome Wilson, bota ali em cima e começa a conversar com a bola. Eu acho que ele até botou cabelo na bola, se não me engano, né? E está lá conversando. E o filme é tão legal que na paranoia dele tem momentos que ele está brigando com o Wilson, né? O nome da bola, gente, é o Wilson. Então ele está lá brigando com o Wilson, conversando, compartilhando. Tamanha necessidade que o homem tem, o ser humano tem de se relacionar. Quando ele não tem alguém, ele acaba criando alguém para conversar. Isso não precisa ir muito longe. Alguém aqui já conversou com o seu cachorrinho? Com o seu gatinho? Já viu alguém falando com o gato? Conversando com o gato? O que ele te respondeu, gente? Né? Gente, estou inventando por aí, não sei, os profissionais vão tentar me dizer. Tem até psicólogo agora para os animais. Eu não sei o que ele responde. Está tudo bem hoje? Aí ele fala o quê? Uau! Uau! Tá. E aí agora? Para que lado vai essa conversa? Onde nós vamos chegar com essa conversa? Mas, querido, o que precisamos saber é que nós precisamos de Deus. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de amigos. Há um grande poder na parceria com os amigos. Em Eclesiastes 4, de 9 a 12, tem um texto que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que não tem com quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Né? A gente usa muito esse texto para, às vezes, nos casamentos. Mas você pode reparar que esse texto não é apenas para questões de casamento. A unidade, o homem, a mulher de Deus, isso está perfeito, está jóia. Mas aqui está falando também da amizade. Já começa, se um amigo cair, o outro está junto, pode ajudar a levantar. Né? Começa com a amizade. Começa com essa realidade que nós precisamos de amigos. E se estivermos juntos, vai ser mais difícil ficar no problema. Você pode começar a ter um problema, mas se você tem um amigo, você tem alguém que te ajude, que te apoie, que te levanta, que caminha com você. E quando isso ainda tem Cristo no meio, que é o melhor, aí vai fazer todo sentido. O cordão de 3 dobras, não apenas para o casamento, mas qualquer vínculo de amizade, qualquer relacionamento, pai e filho, né? Os irmãos e assim por diante. A amizade verdadeira é aquela que está junto, sente a dor, mas sente a alegria, passa pelos problemas tudo junto. Mas, como toda situação tem sempre um probleminha para aparecer, tem alguém que não gosta dessa amizade. Lá no Éden, ele foi lá, interferiu, atrapalhou todo o processo. E aí Eva teve lá
uma decisão. Adão tomou a sua decisão e ele era o responsável. E ele também, e os dois comeram do fruto que Deus não tinha permitido. Então, gente, quando isso acontece, isso rompeu o canal de relacionamento, rompeu com a amizade, rompeu. Então, o homem foi e Eva também, eles se esconderam porque eles estavam se sentindo nus, coisas que eles nem sabiam que existia, a nudez. Mas quando rompe a amizade, aí tem muitas consequências. Quando rompe o verdadeiro relacionamento com Deus, há muita consequência. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas esse inimigo, ele não quis perturbar só Adão, ele veio perturbar a gente. E vou apresentar 4 inimigos dessa amizade com Deus e com o próximo. 4 inimigos da amizade. Se você quiser, pode até anotar, ou acho que fica até gravado depois da mensagem. Você pode também depois pegar com mais calma. Mas, gente, dentre essas questões que são inimigos, fique tranquilo que eu vou falar primeiro do problema, mas depois eu vou trazer o antídoto, vou trazer a solução para cada um desses inimigos que Satanás coloca diante da gente. O primeiro deles, o primeiro grande inimigo da amizade, chama-se egoísmo. Falamos um pouquinho na quarta-feira. Quem veio na quarta-feira está aqui? Tem alguém? Então, quarta-feira você vai lembrar um pouquinho. Então, Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e não alcançam, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Está claro aqui? É para atender a paixão daquela pessoa. Por isso que ele tem aquela paixão. Quando não é atendido, quando não é correspondido, quando alguma coisa sai do seu controle, cria guerra, cria discussão, cria problemas. Isso, gente, vem de muito antes. Podemos chamar de egoísmo natural, né? Quantos aqui conhecem uma criança que não fez nem 1 ano de idade, mas já está ali criando? Você tenta tirar uma coisinha da mão dela, começa a falar, é meu, né? Alguém já vivenciou uma criança falando assim, é meu, não quer compartilhar com ninguém? Já viu isso? Já. É o que mais vemos. Mas quem botou o egoísmo no coração da criança que não pode compartilhar o brinquedinho? Quem ensinou para ela? Aonde foi que ela aprendeu isso? Ela começou bem cedo, né? Quando estava lá, ela chorava, chegava uma mamar. E assim vai. E aí ela vai aprendendo a primeira linguagem. A linguagem primeira dela é o choro. Então ela já começa também com uma esperteza, que a gente às vezes não sabe direito, mas o bebezinho é um grande manipulador. Ele não sabe ainda o que está fazendo, mas ele manipula o ambiente. Quando ele está dentro de casa, parece que ele reina a casa, né? Começa a tomar de conta. Mas, gente, isso nós precisamos saber. Esse egoísmo começa bem lá no início, tá? Quando a criança vai crescendo, o ambiente familiar não é egoísta, ela vai aprendendo a compartilhar o brinquedinho, ela vai aprendendo a se portar nas situações, porque o ambiente onde ela está, a vivência familiar dos pais, dá testemunho, dá aprendizado, e essa criança vai deixando de ser egoísta com o tempo. Mas se a casa for uma casa complicada, em que o pai é mais egoísta, até contei na quarta-feira aqui, que lá em casa eu era egoísta, eu queria comer o tal do franguinho, né? Um franguinho frito que a Evandra fazia, só que ela fazia uma quantidade, né? Então ela descobriu que se ela não dividisse em quantidades iguais para todo mundo, tinha sempre alguém que ia ficar perdendo, porque eu ia pegando mais. Ficava um cemitério de galinha no meu prato e os outros pratos só uns pedacinhos perdidos, né? Era o egoísmo. Eu ali, depois ela botou tudo em ordem, a casa acabou o egoísmo, e agora eu como franguinho da quantidade que ela deixa, tá? Ela que determina quantas asinhas ou quantas coxinhas ali eu posso comer. Mas, querido, isso é uma coisa natural, é uma coisa que eu falei brincando, mas é algo que a gente faz sem perceber, né? Não dividir as coisas, não compartilhar. Isso é o egoísmo que a gente chamaria de egoísmo natural. Mas existe o egoísmo cultural também. É quando a gente está vivendo numa sociedade egocêntrica. Tudo que tem agora, os comerciais, eles são para quem?
É para todos? Não é para você. Não foi feito para você. Fazemos tudo por você. E às vezes ainda fala assim, faça tudo do seu jeito. Será que é assim a vida? Eu posso fazer tudo do meu jeito, quando eu quero, como eu quero. Eu chegar aqui na igreja e falar, não quero pregar de luz apagada. Eu falo assim, pastor, paga tudo, eu quero que seja assim. Não é assim não. Eu tenho que entender o ambiente, entender a cultura local e assim conviver. Minha avó falava uma frase assim, que a gente deve dançar conforme a música. Se a música é de um jeito e eu dançar de outro, vai ficar feio, gente. Vai ficar estranho, não é verdade? Imagina alguém dançar uma valsa com um dançar de rap. Vai ficar um negócio horrível, né? Vai ficar um negócio super estranho. Dançar conforme a música é uma forma de a gente aprender sobre essa questão do egoísmo cultural. Porque eu não posso impor no meu ambiente tudo que eu quero. Isso é egocentrismo, é querer que tudo gire em torno da minha vontade. É tudo para o meu umbigo. E às vezes a gente faz isso, faz muito isso no nosso dia a dia. A gente não faz isso com tanta consciência de que está fazendo. Mas se prestar bem atenção, a pessoa acaba querendo tudo do seu jeito, tudo só da sua maneira. Mas tem um segundo inimigo, e o segundo inimigo também falei na quarta-feira, que é o orgulho. O orgulho, no Provérbios 13:10 diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Gente, como é bom ter um bom conselheiro, como é bom ter uma pessoa que dá um bom aviso, uma boa orientação. Isso é muito importante, mas nem todo mundo vive aproveitando essa boa oportunidade. As pessoas às vezes preferem criticar os outros. É muito normal criticar, né? Não sei se alguém aqui já veio alguma vez e voltou para cá dizendo, hoje o culto não foi bom. Alguém já falou isso alguma vez? Seja sincero. Levanta a mão, quem já falou isso um dia, o culto não foi bom. Só isso, gente. Vamos ser sinceros. Não vou deixar ninguém cabulado. Mas, gente, quando a gente vai para a igreja, a gente vai para fazer o quê? Para cultuar ao Senhor. Correto? Estou falando mentira ou verdade? Então, se eu chego na igreja para cultuar e eu volto para casa dizendo que o culto não foi bom, o problema foi de quem? Quem não cultuou corretamente? Eu. Mas a gente fala que o culto não foi bom, a gente está, na verdade, criticando, porque o baterista fez isso, porque o guitarrista, a pessoa que estava falando, viu a roupa dela, viu assim, viu assado, e fica essas coisas, tudo criticando, analisando, julgando. Tudo isso é orgulho. Tudo isso é aquela sementinha do mal no nosso coração. E a gente querendo aquele perfeccionismo que vai além do trabalho de excelência, que vai só mesmo para perturbar os outros. Temos que ter cuidado com isso. Às vezes somos competitivos demais, né? Eu costumava dizer que eu até para o ímpar eu não queria perder, né? Para mim competição é um negócio forte. Jogar palitinho, para o ímpar, jogar dado para cima e cair, eu já tinha que ganhar. Super competitivo. Depois eu descobri que esse excesso de competição chama-se também orgulho. Não querer perder, não aceitar perder. Só eu tenho que ganhar, o outro não pode ganhar. Isso é uma forma de orgulho, tá? Então, no caso da mulher pode olhar assim, falando, o vestido dela tem que estar bonito, da outra não pode estar bonito. Numa festa, gente, vamos ser sinceros. Uma mulher chega numa festa, encontra uma outra mulher na festa, com o mesmo vestido dela, exatamente igual. O que a segunda que chegou faz? Ou pelo menos pensa em fazer? Ir embora, mas qual o problema, gente? É só roupa, né? Mas não é tão difícil para a mulher, a outra igualzinha. É complicado, mas isso é a nossa natureza. Mas tem outros problemas de orgulho também, quando a pessoa se acha muito menos. A baixa autoestima é um problema sério. Baixa autoestima, complicado, porque você está dizendo para Deus que você é menos do que Ele te fez. Será que eu tenho poder ou autoridade para chegar para Deus e falar que Ele está errado? Dizer que eu sou menos do que Ele me fez? Essa baixa autoestima é orgulho. É você achar que é mais sábio do que Deus. Isso não está certo.
Mas também aquele que anda por aí, com o nariz em pé, achando que ele é o bom, é o único que acerta, é o único que deve ser respeitado, é do mesmo jeito, é orgulho também. Ele está se achando mais do que Deus fez ele ser. A gente precisa saber quem nós somos, viver de acordo com aquilo que Deus nos fez, porque viver acima ou abaixo, as duas coisas são orgulho, as duas coisas são pecaminosas. E quem joga essa sementinha é ali o inimigo jogando no nosso coração para a gente entrar nessa jogada errada. Isso vai levar a gente a outros problemas também do orgulho, como a superficialidade, a gente viver só num nível sem aprofundar, nunca chegar numa conversa mais séria, nunca chegar. Tem aquela pessoa que é super engraçada, conversa com todo mundo, está sempre rindo, piada, chamar para uma conversa séria e nunca consegue. Isso é superficialidade. A pessoa tem medo de estar junto, porque isso tem orgulho dentro do coração. Mas tem um terceiro inimigo. O terceiro inimigo chama-se insegurança. Tá? Egoísmo já foi, né? Orgulho também, mas tem um terceiro inimigo chamado insegurança. Em Provérbios 29, 25 a gente aprende assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Se você confia no Senhor de verdade, tem algum motivo para você estar inseguro nessa vida? Tem? Não tem. Mas por que a gente fica preocupado com as coisas? Ah, pastor, mas é difícil esse negócio. Como que eu não vou me preocupar? É difícil. Mas você sabia que a preocupação é um problema sério? Porque o próprio nome já diz, é ocupação prévia. Você preocupa. Se o problema que você está preocupado não aconteceu, o que aconteceu com você? Você sofreu em vão. Agora, se você estava certo e o problema acontecer, o que é que aconteceu com você? Você sofreu 2 vezes, quando era para ter sofrido só uma. Então a preocupação em todos os momentos, ela não é boa. Ela não é boa, ela te traz uma ocupação antes do momento certo, antes do tempo adequado. Mas tudo isso é causado por insegurança. É não confiarmos em Deus totalmente. É não confiarmos no que Ele tem proporcionado para nós. Quando eu fico inseguro porque estou preocupado com a opinião de alguém, isso me incapacita e prejudica a minha vida. Então pensa bem, se você está sempre atento com o que os outros vão falar, você também vai ficar inseguro. Porque é que a presença de alguém chegar ali é que deve determinar a minha forma de eu me portar. Hoje o pastor está aqui na reunião, então nós vamos fazer uma reunião diferente hoje, porque ele está presente. Hoje ele não está, então nós vamos fazer de outro jeito. Por quê? Por que a gente tem que mudar porque alguém chegou ou não chegou? Porque alguém está ou não está? Não, nós precisamos ser nós mesmos, naturalmente. A Bíblia fala que a gente não pode nem fazer discriminação. Se alguém chegar, uma pessoa com a roupa ali meio suja ou tudo mais, a gente pega, arranja um banquinho, bota lá no final para não atrapalhar o culto. Aí chegou o outro todo engomadinho, né? Aquele blazer italiano, tudo mais. Aí pega, arranja um lugarzinho para ele bem sentado aqui na frente. Em Tiago vai dizer que isso é discriminação e que Deus não aprova fazer distinção entre uma pessoa e outra. Isso não é aceito por Deus. Mas aonde surge isso, gente? Na insegurança que nós temos. A gente acha que a gente tem que agradar o que está com a roupa bonita e não o que está com a roupa suja ou feia. Mas ao contrário, temos que amar a todos e cuidar de todos, independente de qualquer coisa. Mas tudo isso é causado também a insegurança é muito causada pela questão do medo. Mas o medo tem gente que fala, existe o medo positivo. Como é que é o medo positivo? Eu estou andando aqui, tem um abismo, por que eu não caio? Até hoje eu nunca caí de abismo, gente. Sabia disso? Eu nunca caí de nenhum abismo hoje. Por quê? Eu tenho medo, eu não vou ficar lá na ponta do abismo. Eu tenho medo de altura. Engraçado até porque eu fui paraquedista, né? 31 saltos, essa coisa toda. Mas se me botar em cima de um viaduto
eu olhar para baixo, dar uma tremedeira. Eu também estou sem paraquedas, né? Nas costas não é a mesma coisa como antes. Mas o medo ele te impede de você entrar em zona de risco. Esse é o medo natural. Você não vai botar a mão numa cobra, numa cascavel e falar, ah, que coisinha linda. Você não vai fazer isso. Você sabe que é uma cascavel, então você vai ficar distante, a não ser que você seja bom o suficiente para ali resolver o problema, botar uma caixinha, mandar para o Butantan, alguma coisa assim. Mas fora isso, o medo ajuda você. Quem não sabe nadar, quem mais morre em águas, tanto em rios quanto em mar? É quem sabe nadar ou quem não sabe nadar? Quem sabe nadar, porque ele sempre acha que ele tem o limite dele é mais longe. Ele sempre acha que ele pode fazer uma coisa a mais. E algum dia vem uma correnteza e leva. Um dos especialistas do esquadrão que eu trabalhava em treinar as pessoas a atravessar a correnteza, um dia ele morreu aonde? Numa correnteza. Ele se achava tão pronto, tão preparado, que ele não se atentou para o excesso de movimento que a água estava naquele dia. E ele super corajoso, e sempre foi mesmo, ele foi lá, e a água o levou, e ele não voltou mais. Então, insegurança vai nos trazer medo, mas o medo de cair, esse é o medo normal, mas tem um medo que não é normal, que é o medo da exposição. Temos medo de que alguém descubra como somos de verdade, como é a nossa realidade. Você tem o medo de se expor, com isso a pessoa começa a se esconder. É o caso de Adão. A realidade dele é que ele tinha desobedecido. Então Deus está chegando no jardim. E o que ele faz? Ele se esconde. Medo. Estava preocupado. Então isso acontece. O medo faz a gente se esconder, faz a gente usar máscara, fingir que não é. Todo mundo é lindo no Facebook. Todo mundo é lindo no Instagram. Não é verdade, gente? Né? Lá, se você passou mal, você bota lá o dia que você passou mal. É assim? Normalmente que bota no Instagram? Não, você passou mal de manhã, mas está lá com uma foto, sabe? Todo sorridente, né? Depois do banho, depois que passou o perrengue, aí bota uma foto lá. Normalmente a vida é uma beleza, né? É linda nas redes sociais, mas a realidade fica às vezes escondida. Então muito cuidado com isso. A gente usa máscaras. Isso acontece muito porque temos também o medo da rejeição. O medo da rejeição, ele é um dos medos mais profundos da alma. Ele faz com que a gente se feche. A gente fala assim, nunca mais vou deixar alguém me magoar. Não vou deixar ninguém me causar nenhum dano. Eu não aceito ser rejeitado. E a gente faz isso, gente, coloca esse medo nas nossas crianças. Quando a gente não diz não para elas não aprendem mais quando há uma rejeição, ou quando há uma negativa. As crianças hoje em dia, os pais têm tido dificuldade de dizer não para as crianças. Acham que tem que sempre dizer sim. Mas quando você sempre diz sim para uma criança, você está treinando ela para ser uma pessoa problemática na vida. Que quando ela chegar no trabalho, ela quiser fazer uma coisa, o seu patrão disser não, ela vai fazer? Pode até fazer, mas o que vai acontecer? Muito da rua. Vai ser demitido. Claro que depois da terceira, segunda, a pessoa aprende. Mas pode aprender já na infância. Hora do sim, hora do não, isso pode, isso não pode. E assim por diante. Quando a gente treina corretamente os nossos filhos, quando chega na idade certa, eles vão ter menos problema com essa questão do medo de rejeição. As pessoas se fecham, elas criam muros ao redor dela. Ficam intransponíveis. Você não sabe o que está acontecendo no íntimo dela, no coração dela, porque ela criou um muro sobre ela. Mas isso, gente, essa pessoa não está vivendo de fato, ela está se escondendo, ela está ali se protegendo. Ninguém consegue viver a vida toda se protegendo o tempo todo. Isso vai causar um dano muito grave à sua vida, à sua história. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo, entendermos quem nós somos, abandonarmos o medo de rejeição, abandonarmos o medo de exposição e sermos mais autênticos, mais simples e assim por diante, tá? Mas tem um quarto inimigo, nós já vamos vencer todos eles. O quarto inimigo chama-se ressentimento. Aqui ninguém tem com ninguém nenhum ressentimento, amém?
Não? Não, amém, né? O ressentimento, verso em Jó 5,2 diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Gente, isso é muito sério. Quero dizer algo para vocês podem anotar ali, botar na placa do caminhão, ali atrás do caminhão ou no seu carro, fazer um adesivo. Tenha certeza de uma coisa: você será magoado na vida. Concorda comigo? Quem aqui nunca foi magoado por ninguém? Levanta a mão. Nunca. Deixa eu abaixar a mim. Nunca foi magoado. Todos já fomos magoados por alguém. Às vezes a pessoa que nos magoa, que nos sente mais, é aquele que é mais próximo. O pai da gente, o irmão da gente, o namorado, a namorada, a esposa, o esposo. Quando faz algo contrário ao que a gente gosta, nos magoa. Então, se você guardar ressentimento, olha o problema. Você sente mais mágoa de exatamente quem está mais próximo. Se você guardar ressentimento, você vai estar acumulando o problema com quem você ama, com quem você tem uma amizade mais próxima. Mas isso não está bom. O mais importante é você decidir corretamente o que você vai fazer com essa mágoa que chega em você. Você foi machucado? O que eu vou fazer com essa situação? Como eu vou reagir? Essa é a decisão certa que precisamos. Porque sem ressentimento, gente, são pequenas coisas que vão se acumulando e começa a empilhar. Alguém fez algo com você, você não resolveu. Aí, daqui a pouco acontece um outro problema, você também não resolve. E depois o terceiro ele não resolve. Você vai acumulando como uma pilha. Chega um momento, gente, que ela fica alta. E quem já empilhou coisinhas uma em cima da outra sabe que quanto mais alto, mais problema tem. Essa pilha pode cair a qualquer momento. Só que se isso for entre o marido e a mulher, quando essa pilha de ressentimento cai, o que cai junto? O casamento. Se isso é o seu amigo, o seu colega de trabalho, se essa pilha cai de ressentimento, quem cai junto? A amizade. Então nós temos que ter cuidado. Ressentimento sempre é algo errado. Ele é como se... ele não funciona nunca. Porque é como se você quisesse machucar a outra pessoa de volta, mas machucando a você mesmo. E quando você está ali ressentindo, quando você está ali com aquela raiz de amargura, reclamando dentro de você, porque o fulano fez isso, porque ele fez aquilo, porque não sei o quê, você está ali falando dentro de você. O outro está sabendo disso? Não está, ele está lá, saindo, passeando, nem lembra o que fez com você. Então só você fica se remoendo e causando mais dano a você. Porque cada vez que você volta no assunto, mais uma vez você sente a mágoa. Mais uma vez você sente o problema. Precisamos de cura quando se trata disso. Precisamos de outras coisas importantes que eu vou falar já já. Então, querido, são 4 inimigos que eu estou apresentando aqui para você: o egoísmo, orgulho, insegurança e ressentimento. Mas será que tem jeito de vencer esses inimigos? Sim ou não? Sim. Vocês não concordam comigo ou querem que eu acabe a mensagem? Sim ou não? Sim. Amém. Então vamos lá. Vamos vencer o primeiro inimigo, chamado egoísmo. Vamos vencer o inimigo da amizade. O primeiro deles, o egoísmo. Vença o egoísmo com a abnegação. Tá? Então seja altruísta. Vença o inimigo do egoísmo, abandonando o seu próprio umbigo e pensando no próximo. Pensando na outra pessoa. É assim que vence. Mateus 20, 27 a 28 diz: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, se Jesus Cristo, que veio a esta terra, Ele é Deus, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, quem sou eu para achar que eu tenho que estar vivendo a minha vida, todo mundo me servindo, todo mundo me atendendo? Tem alguma coisa errada comigo quando eu penso isso. Abandone o egoísmo e aceite o que Jesus ensinou. Jesus estava com os seus discípulos no finalzinho da vida. Ele, depois de ensinar sobre a ceia, depois de ensinar sobre o batismo, depois de ensinar tantos princípios que ele deixou como ordenança, tem uma outra ordenança que ele deixou, chamada lavar os pés. O lava-pés não é a nossa cultura, né? Se fosse aqui na Palestina ou num lugar assim,
realmente de deserto, teria uma pessoa ali trabalhando na porta, na recepção, com uma bacia. Você chegava da sua casa, você caminhou 3 quilômetros no deserto lá, né? Teus pés chegam, né, cheio de crosta de terra. Aí a pessoa vai ali, senta na cadeirinha, lava o seu pé, enxuga, e aí você entra para participar do culto. Seria mais ou menos isso, essa é a realidade. As pessoas que tinham mais posse tinham um empregado na casa para fazer isso lá na porta, lá na entrada, lavar os pés. Aí quando Jesus chega perto dos discípulos e fala, senta todo mundo aí, pega uma bacia, bota lá uma proteção de pano ali e começa a lavar os pés dos discípulos. Você lembra, Pedro falou, não, faz isso não, longe de mim o senhor lavar meu pé, que na mente dele é orgulho demais. Que isso, o senhor vai lavar meu pé? Como posso? Quem vai fazer isso é aquele serviçal lá, fazendo a distinção. Jesus fala, não, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Mas depois ele entendeu, já que é assim, então lava logo tudo, dá um banho completo. Ele falou, não, quem já me conheceu não precisa disso não, já está lavado, já está limpo, é só o pé mesmo que a gente vai fazer agora. Mas ele no final da conversa, ele fala, sabe por que eu fiz isso com vocês? Sabe por que eu fiz isso com vocês, discípulos? Isso serve para nós, para que vocês possam ir e fazer o mesmo. Se você quer ser o maior, então seja o menor. Hoje lá na Assembleia de Deus, ali do Gama, quando eu dei uma palavra hoje lá, e depois de mim veio outro pastor dar uma palavra, e ele chamou os obreiros que iam ser empossados na nova função da igreja, e ele chamou, venham todos vocês que vão descer um degrau. Eu achei muito interessante, porque normalmente quando a gente assume uma posição e vai aumentando, né, o cargo, aumentando o cargo, ali para aquele pastor era diminuindo o cargo. Ele era obreiro, depois diácono, depois vira presbítero. Tem a sequenciazinha da igreja da Assembleia de Deus. O que para a gente seria aumentando a função, agora, né, agora é seminarista, agora é pastor, agora e assim por diante. Ele fala, desceu mais um degrau, e desceu mais outro degrau, e ele está certo, porque o nosso papel é servir. Um líder só é líder de verdade quando ele serve os seus liderados, caso contrário ele é um ditador, não um líder, e a gente tem que aprender com isso. Então, para vencer o egoísmo, eu tenho que deixar de ser aquela pessoa que pensa só em mim mesmo, abandonar o meu umbigo e começar a pensar no próximo, a servir o próximo. Quantos aqui estão dispostos a servir o seu próximo? Amém. Então sirva, tá? Deixa de ser o centro do universo, tá? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não é o centro do universo. Agora vamos melhorar essa conversa? Diga para quem está do seu lado, fala assim, eu não sou o centro do universo. Exatamente. Vença o egoísmo com a abnegação. Seja altruísta, tá bom? Mas vamos vencer o orgulho também, tá? Vamos vencer o orgulho. De que maneira a gente vence o orgulho? Deve estar ali, ó, com a humildade. Gente, quem é humilde aqui? Quem é humilde aqui? A gente costuma falar assim, pobrezinho, ele é tão humilde. Não, gente, tem gente pobre que é orgulhoso demais. Tem gente rica que é humilde. Então não é dinheiro, não é capacidade, não é roupa. Nada disso significa humildade. Isso é, a nossa cultura tem transformado pobreza em humildade, mas não é. Tá? Tem muito pobre, muita gente que vive na miséria, mas que é extremamente orgulhoso. É extremamente complicado de lidar. Mas olha o texto que fala em 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Ser humilde não é considerar o outro melhor, você melhor do que o outro. Não. O outro melhor do que você. Não é aceitar as coisas que todo mundo faz melhor e você não faz. Não, nada disso é ser humildade. Humildade correta é você saber exatamente quem você é, quais são os seus limites, e não ultrapassar os seus limites e nem ficar aquém da sua capacidade. É viver dentro dos padrões de Deus para você. Ser humilde é aprender com o outro.
Ser humilde é parar para ouvir ao invés de só querer falar. Nossa, como é difícil isso, não é verdade? Quando a pessoa começa a falar com a gente já está na cabeça processando a resposta. E quando a gente faz isso, gente, a gente para de ouvir a pessoa. E ela percebe. E a pessoa percebe. E é tão ruim quando a gente comete esse erro. Quando eu estou fazendo isso, eu não estou sendo humilde o suficiente. Eu estou pronto para falar, eu quero dizer a minha opinião, o que eu penso do assunto. Mas eu não estou pronto para ouvir o que a pessoa quer dizer, o que ela pensa. Ser humilde é pesquisar antes de julgar. Alguém acusou o seu amigo ali de fazer alguma coisa errada. Aí você começa a contar para o seu vizinho, você começa a contar para quem você encontrou. Não, ele não é seu amigo, vai lá nele, conversa, fiquei sabendo de tal coisa. Vai pesquisar para saber se aquilo foi verdade ou não. A.W. Tozer, um autor muito sério, ele escreveu: quando você ouvir um problema do seu irmão, alguém vier te contando aquelas fofocas, né, aquela coisa, quando a pessoa vier te contando e que você vier para ouvir, você fala para ela: não quero ouvir. Mas se você escutou o problema, pegue o problema que você escutou, vai lá no seu quintal, cave um buraco, coloque ele lá dentro e tapa o buraco. Nós não somos propagadores do problema dos outros. A pessoa que é humilde, ele sabe que um dia também pode cometer o mesmo delito. Um dia ele pode cometer aquele mal. Então ele respeita a pessoa quando ela está no seu problema, no dia mal, no seu dia ruim. Não julga, não se coloca superior. Comece a orar pela pessoa. Comece a buscar ajudar essa pessoa e fazer os princípios da Bíblia corretamente. Tá? Ser humilde é não precisar ostentar nada para ninguém. Tem gente que compra coisa que não precisa, só para os outros ficarem achando que o outro vai ficar feliz com aquilo que comprou. É só para mostrar para os outros. Mas não precisava, entrou numa dívida só para mostrar para os outros, sem necessidade. Isso não é humildade. Isso é realmente algo que temos que abandonar, temos que tirar de nossa vida. Porque realmente, para vencer o inimigo do orgulho, eu tenho que colocar a humildade na minha vida. Mas vamos vencer o terceiro inimigo da insegurança. Como é que eu venço a insegurança? Já que a insegurança traz consigo o medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Se você só trata bem alguém porque ela pode te punir, eu só converso bem com o policial porque ele pode me dar a multa, né? Se eu só ando correto porque eu posso ser penalizado, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é uma prática de você se proteger dos seus problemas. Mas você está ainda inseguro. Mas Deus está querendo que você abandone o medo e substitui o medo com o amor. Aquele que tem medo e insegurança, ele não está aperfeiçoado no Senhor. Ele não está aperfeiçoado. Ainda é um crente imaturo. Ainda é um crente que está em processo. Precisa crescer. Precisa se amadurecer. Nós precisamos realmente viver em comunidade. Acabar com as barreiras. Tirar o medo de botar barreiras em frente da gente. Largar essa insegurança de lado. E respeitar a vontade de Deus para a sua vida. Aceitar quem você é. E realmente se relacionar com as pessoas. Então, quando você adota o amor, você faz uma troca. Você tira o foco de você e começa a focar na outra pessoa. Você começa a amar a outra pessoa, a entender os limites, os problemas, as questões que a outra pessoa tem. Você precisa ter também, nós precisamos ter também, consciência clara de quanto Deus nos ama. Você sabe o quanto Deus te ama? Se alguém perguntar para você, quem é você? O que você responde primeiro para a pessoa? Eu sou professor do colégio tal. Ou então, eu sou um pai de família. Eu sou... Quase sempre a gente responde falando da nossa profissão. Quase sempre a gente responde quem você é, falando alguma coisa de dom, talento, capacidade. Mas na verdade a boa resposta seria: eu sou um filho amado de Deus. E para uma mulher seria: eu sou a filha amada de Deus.
Você pode dizer para quem está próximo de você então isso? Diga quem você é. Não é para perguntar quem você é, não, é dizer quem você é. Fala, eu sou o filho amado de Deus e uma mulher é uma filha. Agora, não basta falar de boca para fora. Não basta falar de boca para fora e depois viver comendo por aí. Você precisa realmente aceitar que é filho amado de Deus e que Deus te ama, que Deus não te abandonou. E Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não precisa provar nada para ninguém. Quem tem medo precisa. Fica ali tentando resolver o ambiente, tentando provar as coisas para as pessoas. Quem vive no amor sabe a sua verdadeira identidade. É de filho. Quem vive no amor sabe exatamente quem você é. Esse é filho do Senhor Jesus. Você sabe o seu valor pessoal. Você sabe colocar suas opiniões corretamente. Não baseado em medo, é baseado no amor. Mas vamos vencer o último inimigo. Chama-se ressentimento. Como é que a gente vence o ressentimento? Você pode dizer bem alto? Perdão. Com perdão. Você está disposto a perdoar, gente? As pessoas como que elas fazem com você? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Então, o antídoto para o ressentimento chama-se perdão. Você sabia que o perdão é a coisa mais séria da Bíblia? Coisa mais importante. Primeiro que pelo pecado do homem, o que Deus está dando à humanidade inteira é a chance da reconciliação. Ele está concedendo perdão a toda a humanidade, mas nem todos estão aceitando. Não é verdade? O perdão vai construir relacionamento de novo das pessoas com Deus, mas ele também nos ajuda a construir os relacionamentos entre as pessoas. Tem condições de algum casamento chegar a fazer bodas de prata ou bodas de ouro sem que os cônjuges não tenham perdoado ao longo da vida? Dá para fazer isso? Chegar a bodas de prata. Não, nunca precisei perdoar minha esposa. Então nunca perdoei ela por isso que ela fez, por aquilo que ela fez, por aquilo. Não chega lá. Se você não abandonar o ressentimento, lembra que ia fazer uma pilha? Acumular. Uma hora essa pilha cai. Tem que perdoar. Só que perdão não é tão simples. Olha só. Lembra na oração? Perdoe as nossas ofensas ou as nossas dívidas assim. Fala mais alto. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como você perdoa as pessoas? Quando você ora, você está dizendo, do jeito que eu perdoo as pessoas, você me perdoe, Pai. Você aceita que Deus te perdoe do jeito que você perdoa as pessoas? Gente, isso é sério. Só que os discípulos talvez não entenderam. Aí no finalzinho do texto, quando acabou a oração do Pai Nosso, ele vai falar assim: se você perdoar aos outros as suas ofensas, se você não perdoar, seu Pai não vai perdoar. Se você perdoar, seu Pai vai te perdoar. Leia depois lá em Mateus 6, no finalzinho, no final, depois do Pai Nosso, que ele diz, porque ele está reforçando que o perdão é essencial. Se você não perdoa, é duro ouvir, Deus não te perdoa. Coisa horrível, coisa pesada. Foi ele, o próprio Cristo, que escreveu e deixou para nós. Se perdoarmos aos outros as ofensas que eles fazem conosco, o nosso Pai nos perdoará. Se não perdoarmos aos outros, tão pouco o nosso Pai perdoará. Isso é muito sério. Olha só o texto quando vai mostrando aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês darem a posição. Já estou terminando, tá? Então, queridos, perdão é coisa séria. Nós precisamos perdoar para liberar a dor e abrir mão do nosso direito de vingança. Perdoar é abrir mão dos seus direitos, é não esperar pedido de desculpa. Quando você perdoa de verdade, você não precisa que o outro venha pedir desculpa. Se ele vier, bom, ótimo. Mas se não vier, já está perdoado. É não esperar reparações, pagamento. É não esperar castigo do ofensor. Ele vai pagar por isso. Isso não há perdão, uma frase dessa.
É não esperar arrependimento do ofensor, sempre esperar que ele vai se arrepender. Não, às vezes ele não vai, às vezes ele fez maldade, mas você vai perdoar. A Bíblia fala que devemos perdoar até os nossos inimigos, quanto mais a esposa, o esposo, o filho, o pai. Então a gente tem que entender que perdoar não é esperar algo em troca. Perdoar é oferecer aquilo que a pessoa não merece, mas você oferece. Não foi assim com a salvação? Quantos de nós merecíamos estar indo para o céu? Quem aqui merecia estar indo para o céu agora? Levanta a mão. Merece? Não. Ninguém merece. Nós não somos salvos pelos nossos esforços. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem dos homens, dos esforços dos homens, para que ninguém se glorie, para que ninguém seja orgulhoso, bater no peito. Perdoar é essencial. E quem perdoa, alivia o seu coração. Fica sem ressentimento. Então, querido, os 4 vilões foram o egoísmo, orgulho e insegurança. Mas as 4 soluções é viver com abnegação, ou seja, ser altruísta, pensar no próximo, é viver com humildade, é viver com amor e, acima de tudo, aplicar o perdão na nossa vida. Então, não ande sozinho, não faça isso na sua vida, não caminhe sozinho, tenha amigos ao seu lado, pessoas sérias, pessoas que tenham realmente amizade com Jesus. Tenha amigos para algumas coisas, gente, pelo menos 3, para seu crescimento espiritual. Tenha amigos que te ajudam a crescer espiritualmente. Tenha um amigo também que te ajuda a crescer no ministério, na prática da igreja, naquilo que você tem a realizar na igreja com o seu dom e tudo mais. Mas também tenha amigos terapêuticos, amigos para a cura, tá? E assim você vai ter aquele cuidado, um ajudando o outro a melhorar como pessoa, tá? Então, quero reforçar a importância de que, em primeiro lugar, devemos ser amigos de Jesus. Antes de qualquer coisa, tenha um relacionamento com Deus, seja amigo dele de verdade, creia na palavra de Deus, leia a palavra, se alimente dela, ore, jejue, tenha as disciplinas espirituais, ou seja, mantenha esse relacionamento com Deus bom, seja amigo de Jesus de verdade. E em seguida, faça amigos de Jesus. Tá? Leve o Evangelho para que essas pessoas possam também andar com Jesus como você anda. Isso vai fazer toda a diferença. Porque João 15, como eu falei no início, diz: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Ao invés disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, queridos, o que eu tinha para falar para você hoje é: há poder na amizade. Seja amigo de Deus e verdadeiramente amigo do seu próximo. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Tem alguma coisa, uma área que você precisa vencer nessa noite? Talvez você precise vencer o egoísmo. Talvez você esteja vivendo uma vida pensando apenas em você mesmo. Talvez você esteja caminhando a sua história achando que todo mundo tem que te agradar. Mas não, isso não é verdade. Se Deus está te chamando nessa noite para deixar de ser egoísta e passar a viver com abnegação, pensar no próximo, ser altruísta, amá-lo de verdade, então tome essa decisão agora. Fala: Senhor, perdoa pelo meu egoísmo. Eu tenho pensado muito em mim mesmo. Eu só quero as coisas para mim. O eu fala mais alto. Me perdoa. Me ajuda a viver uma nova vida. Talvez você esteja lutando na sua história com orgulho. Se considera melhor que os outros. Critica. Julga. Sempre numa posição diferente de ostentação ou de julgamento. Se Deus está chamando você essa noite para largar isso de mão e viver a humildade, aceitar os limites dos outros, porque você também tem os seus. Deixa de ser orgulhoso. Deus pode estar falando isso para você nessa noite. Se Ele está te falando isso,
Peça perdão. Fala, Senhor, perdoa pelo meu orgulho. Me perdoa, Pai. Me guia em humildade. Se você não consegue fazer amizades, está com medo, tem criado barreiras, Deus está te chamando para viver o amor, que a insegurança não constrói relacionamentos, deixa longe. Se você está inseguro, deixa Deus usar você, transformar a sua vida, acabar com o medo, ser transparente, ser você mesmo. Peça perdão a Deus pela sua insegurança. Diga, Pai, me conduza em amor. Se Deus mostrou para você nessa noite que você guarda ressentimento dos outros, você está acumulando uma pilha de mágoas, uma pilha de coisas que não agradam, que você está chateado com isso. Se Deus te alertou nessa noite que essa pilha pode cair, você perder amigos, perder casamento, perder família, perder trabalho, perder pessoas, Deus está te chamando, viva o perdão. Perdoe quem te fez mal. Perdoe, não importa o que, perdoe. Ah, pastor, mas foi muito grave. Perdoe a si mesmo. Nós fizemos coisas muito graves com Jesus. Nosso pecado levou ele até a cruz. Perdoe o próximo. Não guarde ressentimento. É tempo de viver livre. Viva uma vida livre. Não ande sozinho. Se Deus falou, se despertou alguma dessas áreas, e você está fazendo aí agora em oração, um compromisso, pedindo perdão e pedindo que Deus aplique a solução na sua vida, te ajude nessa verdade, quero te convidar a ficar de pé onde você está. Eu quero orar por você. Se Deus te lembrou uma dessas problemáticas, que os inimigos da boa amizade, que está te chamando para mudar de vida, fique de pé. Eu vou orar por você agora. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Deus abençoe, vocês estão ficando de pé. Não fique de pé porque alguém ficou, fique apenas porque realmente, numa dessas 4 áreas, Deus te despertou nessa noite, para você vencer o egoísmo com a abnegação, para vencer o orgulho com a humildade, para vencer a insegurança com amor, para vencer o ressentimento com perdão. Se Deus te despertou em uma dessas áreas, fique de pé. Eu vou orar por você agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, tem vários filhos seus que estão de pé, porque uma dessas áreas o incomodou, trouxe incômodo ao coração, e perceberam que precisam melhorar, precisam ajustar, precisam vencer os inimigos da amizade. Pai, em nome do Senhor Jesus, dê a eles a vitória, dê a eles a alegria, dê a eles a salvação, o despertamento, dê a eles tudo aquilo que eles precisam para viver uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito Santo, sem pilhas, sem muros, sem medo, sem todas essas coisas que destroem a amizade. Pai, em nome do Senhor Jesus, recebe a oração, o pedido de perdão, e recebe, Pai, também o pedido de ajuda para caminhar corretamente sobre a Tua vontade. Senhor, derrama sobre Teus filhos uma unção especial do Espírito Santo, para que eles possam viver uma novidade de vida. É em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos. Pode ser.